Chega junto que eu vou lançar a braba. Na mira do Flamengo, Felipe Anderson cogita retornar ao futebol brasileiro em 2024. Grupo City está disposto, segundo a imprensa europeia, a arcar com multa de joia de 532 milhões do Mengão. Fabrício Bruno resiste à proposta rubro-negra para prorrogação de contrato até 2027. E saiba por quê. E martelo foi batido. O rubro-negro ficará sem o Maracanã até o mês que vem. Te preparem, a partir de agora, ó. É tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera. E vamos lá com a informação. Assista ao vídeo até o final. E o Flamengo ficará sem o Maracanã, apesar da tentativa de manter o clássico com o Vasco da Gama, previsto para o dia 22, no Templo Sagrado do Futebol. A Conmebol bateu o martelo. Vai ficar com o estádio 15 dias antes da final da Copa Libertadores da América, que vai acontecer no sábado, dia 4 do mês que vem. Inclusive, hoje saberemos quais serão os finalistas. O Fluminense, que empatou em casa em 2-2 com o Internacional, decide aí o seu futuro fora de casa, na Arena Beira-Rio, né, ou Gigante da Beira-Rio. Enquanto o Palmeiras, que segurou o Boca Juniors na Bombonera no empate em 0-0, precisa de uma vitória para chegar à final da competição, atuando em casa no Allianz Parque. Ontem, o Fortaleza fez história. É o segundo clube do Nordeste a chegar a uma final de competição sul-americana, igualando o CSA das Alagoas, que em 1999 decidiu a Copa Conmebol, aliás, em sua última edição, com Talleres de Córdoba. Naquela oportunidade, os argentinos ficaram com o título. Portanto, Fortaleza, que vai enfrentar a LDU de Quito, pode, portanto, fazer história na competição. E quem diria, hein? Quando muitos pensavam que seria o Bahia, Sport Recife, né? O Fortaleza pode chegar, portanto, a esse feito inédito para o futebol do Nordeste. Aliás, parabéns, né, ao Fortaleza, ao Leão do Pici e ao futebol nordestino como um todo, que vem realmente crescendo bastante nos últimos anos. E o Corinthians, hein, rapaz? Teve negócio de protesto da torcida lá no hotel, no Gran Marquis, hein? Lá na Praia do Meireles, em bagulho. Ficou doido ali perto do Mucuripe, hein? O bagulho lombrou. E é em meio a essa crise que o Corinthians vai receber o Flamengo no próximo sábado, né? Até que ponto você acha que isso é bom ou ruim para o Flamengo? O Corinthians está em crise, foi eliminado, vitória do Fortaleza por 2-0. Aliás, duas falhas do Fábio Santos, hein? Fábio Santos entregou o jogo, né, para o Corinthians, né? Foi a estreia do Mano Menezes à beira do gramado, ele que cumpriu suspensão, né, apesar de já ter sido contratado no compromisso do fim de semana do Clube Paulista pelo Brasileirão. Mas quero saber a sua opinião, deixe abaixo o seu comentário. Mas o Flamengo, portanto, vai ficar sem o Maracanã. Tudo porque a Conmebol pretende recuperar o gramado para a decisão, portanto, da Copa Libertadores da América. Assim, os jogos contra Vasco da Gama, o Red Bull Bragantino, Vasco previsto para o dia 22, Red Bull Bragantino dia 28, e no dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, Flamengo e Santos. Todos esses jogos, portanto, com o mando de campo do Flamengo, terão que ser disputados, né, fora do Rio de Janeiro. O Flamengo ainda tenta um acordo para levar o jogo, por exemplo, para o Engenhão. Existe essa possibilidade. Tem também o Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, e também o Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Mas vale destacar que Flamengo e Santos, por exemplo, já está confirmado para a Arena BRB, Mané Garrincha, no Distrito Federal. Inclusive Brasília, que das capitais brasileiras é aquela que concentra a maior proporção de torcedores do Flamengo por habitante, mais inclusive que o Rio de Janeiro, né? Então, em Brasília, somos todos menos alguns. E o Grupo Metrópolis, que é o grupo que administra a Arena BRB Mané Garrincha, também está tentando, ainda não desistiu, de levar o clássico Flamengo e Vasco para lá. Ainda tem o jogo com o Red Bull Bragantino. O Flamengo ainda está estudando, né, qual a melhor possibilidade, portanto, de enfrentar
o Massa Bruta. Lembrando que o Flamengo ainda tem chances de conquista de título brasileiro. Não jogou a toalha, principalmente com a derrocada do Botafogo nas últimas partidas. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, o 6 de 6, que é parceiro aqui do canal Acredita Investe, valoriza o nosso conteúdo, é um site de palpites no qual você não paga nada para participar, é inteiramente grátis e pode concorrer a prêmios incríveis. E é muito fácil. Vá ao comentário fixado aqui no vídeo, clique no link da promoção e se inscreva. O cadastro é rápido e completamente seguro. Uma vez cadastrado ou cadastrada, você já pode colocar o seu palpite em cada um dos 6 jogos selecionados por rodada. Já deixei o meu, hein? Essa rodada tá rufando, você não vai ficar de fora, né? Cravou os 6 jogos, você pode ganhar até 250 mil. E se ninguém acertar os 6 placares, quem fizer mais pontos na rodada garante 10 mil no bolso. Não vai perder essa, né? Então vá ao comentário fixado, clique no link da promoção, se inscreva e já deixe o seu palpite, dê essa moral esperta para o 6 de 6, você que gosta dos nossos conteúdos. E segundo o Globoesporte.com, o zagueiro Fabrício Bruno, que vem sendo considerado titular absoluto e, no meu entendimento, um dos poucos que livram a cara nesta temporada desastrosa do Flamengo em 2023, né? Ele que se consolidou ao longo do ano como titular ao lado de Léo Pereira na composição da zaga diária, entra treinador, sai treinador, agora vem o Tite, né? E a tendência é que ele continue aproveitando o Fabrício Bruno. No entanto, o jogador recusou mais uma vez a proposta do Flamengo para a prorrogação de seu contrato. A intenção do rubro-negro seria, logicamente, dar um aumento salarial. Hoje, Fabrício Bruno só recebe mais que os jogadores da posição vindos da base. Dos outros jogadores, dos demais jogadores, né? Rodrigo Caio, Pablo, Davi Luiz, Léo Pereira, o salário dele é o menor de todos, né? E, logicamente, o Flamengo pensa em dar uma valorização ao jogador, principalmente por conta da visibilidade do atleta e das sondagens que o staff dele já recebeu de clubes do exterior. A multa rescisória do Fabrício Bruno é considerada baixa. Ele que no ano passado o Flamengo pagou a multa ao Red Bull Bragantino pela sua contratação no início de 2022, 2,5 milhões de euros, na época, pelo câmbio, 15 milhões de reais, e a sua multa é inferior hoje a 10 milhões de euros, né? Então o Flamengo entende que é uma multa que poderia ser pagável por grandes clubes europeus ou até mesmo clubes da Arábia Saudita. Hoje o mundo árabe, né, tá nadando nos petrodólares e os caras estão realmente desembolsando fortunas absurdas, né, para a contratação de jogadores e o fortalecimento da liga local. Então o Flamengo tem sim um receio de perder o jogador, ele que assinou o contrato até dezembro de 2025. No entanto, pelas apurações do Globoesporte.com, ele tem um sonho de atuar na Europa. Já está com 27 anos e acredita que está no deadline para seguir para o futebol europeu, para atuar por um grande clube ou, no mínimo, aí, um clube de segunda prateleira no velho continente. E dessa forma ele teme que, renovando com o Flamengo e o valor de sua multa, logicamente, aumentando, isso possa inviabilizar a sua transferência, portanto, atravessando o Atlântico. Então o Flamengo, sim, embora o contrato dele seja relativamente longo, né, ele tem aí mais de 2 anos ainda de contrato, até pelo desejo do jogador de atuar na Europa, sim, o Flamengo corre o risco de perdê-lo para 2024. Vale ressaltar que Fabrício Bruno, né, tem contrato longo, mas Rodrigo Caio, o contrato encerra no final do ano. Davi Luiz decidiu que não vai renovar o seu contrato com o Flamengo e deve retornar ao futebol europeu. Ou seja, o Flamengo vai perder opções atualmente para a posição para a próxima temporada e terá que fazer reposição. Realmente, caso Fabrício Bruno, hoje titular absoluto, deseje ir para o velho continente. Você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, está lançado o desafio. 35 mil inscritos no canal Flatamar, do amigo Giltamar Francisco, conteúdo de primeiríssima qualidade. Vamos levantar o canal Flatamar? Quando chegarmos aos objetivos, vamos contemplar entre os que estiverem inscritos nos 2 canais, aqui e lá, com uma camisa e um agasalho do Mengão. Imagina você literalmente vestido ou vestida dos pés à cabeça de Flamengo. Mas ó, tem que estar inscrito nos 2 canais, hein? Então se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora e chama a galera. Quanto mais gente chegar a se inscrever, mais rápido chegaremos aos objetivos, como você podendo ser contemplado ou contemplada. E o portal Picharres.net, o portal espanhol, destacou que o jovem Lohan, considerada aí a maior joia rubro-negra depois de Vinícius Júnior, em que inclusive
tem sua carreira sendo administrada pela mesma agência, pela mesma empresa que administra a carreira do Vini Malvadeza, hoje realidade e um dos principais jogadores atuando no futebol europeu, interessa ao Grupo City, o bilionário grupo que está vinculado diretamente aos Emirados Árabes Unidos, ou seja, é uma estatal, né? É uma autarquia, né, dos Emirados Árabes Unidos, ao qual, por exemplo, uma das franquias, a principal franquia, é o Manchester City, estaria interessado na contratação do jogador, já há algum tempo vem monitorando o atleta. E não somente o Manchester City, mas outros clubes, inclusive 2 clubes ingleses, né, o Chelsea e o Manchester United, também recentemente fizeram sondagens, fizeram consultas ao staff do atleta. Inclusive outros grandes da Europa também têm o interesse em sua contratação e justamente para impedir qualquer tipo de concorrência, o Grupo City estaria assim disposto a desembolsar o valor da multa rescisória para contratá-lo. Lohan atualmente tem a multa estipulada em 50 milhões de euros, ou equivalente a 265 milhões de reais. Então, Flamengo, inclusive, estuda até mesmo, até o fim do ano, propor aí uma renovação de contrato. Esse contrato é o primeiro contrato profissional do Lohan, quando ele ainda tinha 16 anos, agora já completou 17, e a intenção do Flamengo é elevar o valor dessa multa para pelo menos 100 milhões de euros, ou o equivalente a 532 milhões, e dessa forma ficar um pouco mais resguardado. A pessoa diz, não, mas os caras saem por menos do valor da multa. Mas, no caso do Lohan, em que existe uma concorrência entre vários grandes clubes, nesse caso, o Flamengo ficaria resguardado aí na lei do mercado, né? Aí o valor poderia ficar até maior do que esses 50 milhões de euros e poderia até chegar mais perto dos 100 milhões de euros, que seria o valor da multa rescisória. Vale destacar que se o Lohan, né, acontecer isso mesmo, do Grupo City chegar e pagar o valor da multa e levar, aí não tem nem negociação, né? É pagar a multa e levar o jogador. Vale destacar, e ele só poderia se transferir, logicamente, quando completasse 18 anos, né? Pelas leis da FIFA também, aqui do futebol brasileiro. Mas mesmo assim, ele já se configuraria em termos absolutos e até em termos relativos na maior venda da história do Flamengo, superando inclusive Vinícius Júnior, que foi negociado por 45 milhões de euros ao Real Madrid em 2017. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. Lohan, o Flamengo deveria se esforçar para manter o jogador por um pouco mais de tempo, para que dê retorno técnico ao rubro-negro, né? Moleque é bola. Deixe aqui a sua opinião. E agora falando a respeito das possibilidades de contratação do Flamengo. Não é de hoje, o rubro-negro tem monitorado a situação de Felipe Anderson, o jogador que foi revelado pelo Santos. O Flamengo tem essa tara, né, nos meninos da Vila, mas a verdade é que ele saiu muito cedo, ainda com 20 anos, ele que foi contratado pela Lazio da Itália, naquela oportunidade, se não me engano, pagando 7 milhões e meio de euros ao Santos pela sua contratação, em 2013, e se não me engano, em 2018, ele foi negociado ao West Ham, da Inglaterra, por, se não me engano, 38 milhões de euros, né? Uma verdadeira fortuna. Né? O jogador que permaneceu no clube inglês chegou a ser emprestado, inclusive, ao Futebol Clube do Porto durante este período e, em 2021, foi negociado novamente com a Lazio, que pagou, na época, 3 milhões de euros, porque ele já estava em fim de contrato. Assinou por 3 anos, ou seja, ele tem contrato até junho do ano que vem. A partir de 1º de janeiro, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, ou mesmo renovar com a Lazio. No entanto, em entrevista à TNT Esportes, ele deixou claro que não quer permanecer na Europa. Ele está com 30 anos e quer retornar ao futebol brasileiro. Lembrou alguns jogadores que fizeram esse caminho, né? Saíram da Europa e retornaram ao futebol nacional, e ele até, torcedor do Santos, né? Falou inclusive que a sua família inteira torce para o clube paulista, ele que é natural de Brasília, no Distrito Federal, mas revelou, por exemplo, a vitória do Santos, né, a goleada sobre o Vasco 4-1, né, deu detalhes de como estava acompanhando a partida, da vibração no 4º gol do Santos, e ele não cogitaria a possibilidade de retornar. O problema é esse, né? A prioridade dele é voltar a jogar no Santos. No entanto, o Flamengo não descarta realmente o jogador, né? Tendo essa vontade, esse desejo, o Flamengo pode aí fazer uma proposta com uma compensação financeira para a Lazio
no início do ano, se antecipando, né? Porque o Santos não tem dinheiro para chegar e fazer uma proposta para Lazio, para contratar o atleta. O Flamengo pode. Então o Flamengo chegaria já nessa janela de janeiro, se antecipando, por exemplo, ao Santos. O Palmeiras também tem interesse. O Palmeiras também tem monitorado o atleta. Então o Flamengo se resguardaria dessa concorrência, né? Formalizando uma proposta. Atualmente, apesar de estar em fim de contrato, o seu valor de mercado está estipulado em 15 milhões de euros, ou seja, está muito valorizado, né? Mas, logicamente, como é a última janela para a venda do jogador, acredito que a Lazio aceitaria um valor menor que este para liberar o atleta em definitivo, de maneira antecipada, né? Ao fim do contrato. Então, o Flamengo tem esse desejo, no entanto, o jogador daria prioridade a retornar para o Santos, mas o Flamengo pode formalizar uma proposta para ter o atleta. Ele que joga em todas as posições do ataque, tanto na ponta direita quanto na ponta esquerda, é canhoto, mas pode jogar também centralizado. A princípio, ele seria uma opção a não renovação do Everton Ribeiro, que ainda está com sua situação indefinida. Caso o Flamengo não renove o contrato do jogador, o Tite, por exemplo, na avaliação diga que não precisa, né, do Everton Ribeiro, ou o próprio atleta, né, não queira renovar com o Flamengo, recebe aí uma proposta, e, inclusive existem várias propostas durante todas as janelas, né, tem uma proposta aí, chega um clube árabe querendo levá-lo, ele que já atuou, né, no futebol árabe, né, no Oriente Médio, né, então, se ele não ficar, é uma opção do Flamengo, portanto, a contratação do Felipe Anderson. E você? O que acha desse jogador? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vai embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.